Jornal da Manhã. Oferecimento. CEOC, Centro Especializado Oftalmológico Queiroz. Mais que visão. Conquista Itapetinga e Guanambi. Bom dia! Segunda-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador. E tem forma melhor de começar esse dia e comemorar o dia de hoje do que aqui com vocês? Não tem. O Jornal da Manhã começa agora com as notícias regionais. Depois de aprovada pela Câmara dos Deputados, a reforma trabalhista segue para o Congresso. Mas quais são os pontos mais discutidos e polêmicos da reforma? O que muda para o trabalhador? A repórter Carol Pimenta conversou com um advogado trabalhista. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira o projeto que trata sobre a reforma trabalhista. Eu vou conversar sobre essa proposta com o professor e advogado trabalhista Messias Amaral. Professor, fala pra gente o que essa aprovação representa. É a chamada flexibilização, do direito do trabalho. Com essa reforma trabalhista, alguns dos direitos dos trabalhadores que antes eram previstos em lei poderão ser negociados. É a chamada livre negociação das empresas com seus empregados. Tem um lado bom, que evidentemente o número de empregos vai aumentar, mas o lado ruim que nós enxergamos aí é a questão do trabalhador estar desamparado em alguns aspectos. Por exemplo, a questão da entidade sindical não ter mais aquela força que antes tinha. A sua rescisão, hoje, por exemplo, se ele tiver mais de um ano de emprego, sua rescisão tem que ser obrigatoriamente homologada pelo sindicato de classe. Com a reforma, não. Trabalhando a qualquer tempo, o empregado terá sua rescisão homologada na própria empresa, através do contador da empresa. E nem sempre o trabalhador tem expertise, tem consciência do que está recebendo, se está recebendo corretamente suas parcelas rescisórias, dentre outras parcelas da relação de emprego. Então cai um pouco a força sindical. O recolhimento sindical, que antes era obrigatório, agora passa a mais não ser, o que também reduz a força dos sindicatos, que, por um lado, acaba ajudando o trabalhador quando ele se sente com os seus direitos trabalhistas prejudicados. Dentre os direitos aí que foram modificados, o que eu entendo diretamente trará um efeito mais drástico na relação de emprego, é a questão, por exemplo, das férias, que antes poderiam ser parceladas em apenas 2 oportunidades, agora pode ser parcelado em até 3. Em relação ao trabalhador, o que pode favorecer? Favorece, como eu já disse, é a questão do número de provavelmente vai aumentar com essa flexibilização. As empresas vão contratar mais, A questão da terceirização da atividade fim, que foi aprovada também recentemente e sancionada já pelo presidente Temer, também está incluída na reforma. Porque hoje em dia o trabalhador, mesmo sendo empregado diretamente da empresa, ele pode ser desligado e aguardando uma quarentena aí de 18 meses, ele pode ser novamente recontratado como terceirizado, ainda que seja na mesma atividade fim da empresa que ele trabalha. Outra situação bem interessante é que, com a nova legislação, se aprovada, na íntegra como o texto está, os acordos coletivos terão mais força do que a própria convenção coletiva, o que é um pouco perigoso, porque às vezes as empresas podem negociar direitos dos trabalhadores já adquiridos através de convenção coletiva, que é para toda a categoria, e uma determinada empresa pode reduzir direitos do trabalhador, o que fere, inclusive, alguns princípios constitucionais ligados ao direito do trabalho. Professor, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Voltamos ao estúdio. E agora o tempo, atenção você que é da Chapada Diamantina ou está a passeio por lá. O tempo pode fechar neste início de semana. Veja a previsão completa para Vitória da Conquista e outras cidades no mapa. Tempo fechado nesta segunda-feira, sem chuva em Ibicoara. Os termômetros registram a mínima de 14 graus e a máxima de 21. Em Palmas de Monte Alto, céu com poucas nuvens. 19 graus é a mínima e a máxima não passa dos 31. Céu nublado, sem chuva em Vitória da Conquista, com variação entre 15 e 22 graus. Céu nublado amanhã, com aberturas de sol à tarde. Menor temperatura de 14 graus e maior de 21. Sol com muitas nuvens na quarta-feira, períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Oscilação térmica entre 14 e 22 graus. Muitas pessoas estão na lista de devedores do Serviço de Proteção ao Crédito e não compraram nada, mas emprestaram o nome para outra pessoa na hora da compra. E para economistas, esse é um erro comum e que tem prejudicado muita gente. Você já emprestou seu nome para alguém? Jamais vou emprestar meu nome para ninguém. Sim, e até hoje, quando eu preciso, eu peço emprestado e o pessoal
que eu emprestei, me empresta. Mas será que não é arriscado? Não, porque as pessoas que eu emprestei o nome é pessoas da família, pessoas conhecidas. Situação vivida por muitos brasileiros. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que 17% das pessoas que hoje estão negativadas entraram nessa situação porque emprestaram o nome a terceiros. Ainda de acordo com o levantamento, geralmente esse empréstimo de nome é feito a amigos ou irmãos. Nós temos uma taxa de inadimplência de pessoas que emprestam o nome por torno de 17%. Aqui em Vitória da Conquista, a CDL percebeu uma queda na inadimplência. Mas mesmo assim, boa parte das pessoas que descobrem que o nome está entre os devedores precisa dar conta da dívida de alguém. Uma situação muito comum é o empréstimo do cartão de crédito. A própria pessoa vai, compra e repassa o bem para terceiros, para a pessoa que pediu. É difícil encontrar alguém que não esteja endividado. Segundo este economista, endividamento é comprometer parte do dinheiro que recebe todo mês. Por exemplo, contas fixas como energia, água e prestações, o que é diferente de estar endividado. Nesse caso, é assumir compromissos além do orçamento. Endividamento, se planejado, se controlado, não tem problema. Quando você está endividado, significa que você não honrou aquele compromisso. A estratégia é se organizar, fazer um planejamento financeiro e reduzir gastos. E para isso vale o conselho do economista para quem anda emprestando o nome. Às vezes é necessário saber dizer não. Se ele está endividado, ele não soube dizer não. Quem não está, qual é o ideal? Diga não. Não empreste seu nome é próprio, só você, pertence a você. Qualidade dos alimentos e cuidado no preparo. Quem está no ramo de alimentos é bom ficar atento. As dicas são de um especialista em gestão de restaurantes. O setor teve uma queda, mas deve voltar a crescer este ano. Carol Pimenta conversou com Enio Vale. O hábito de se alimentar fora de casa já corresponde a 33% dos gastos do brasileiro com alimentos. Enio, qual a avaliação que você faz desse setor no momento atual? O setor passou por grande dificuldade nos últimos 2-3 anos, onde teve uma queda muito grande do consumo, o gasto por cliente no setor diminuiu bastante, redução dos jantares. Então, apesar da gente ter vindo de um crescimento muito grande há 3 anos atrás, esses últimos 2-3 anos foi de muita queda. Então 2016 foi um ano bem assustador para os empresários nessa área, mas a gente percebe que apesar de tudo ainda teve um pouco de crescimento comparado com 2015 e a gente está bem otimista para que 2017 a gente tenha um ano mais tranquilo para o setor e que a gente volte a crescer com mais força em 2018. Quais os desafios aí, em sua opinião? O maior desafio do setor hoje é conseguir se diferenciar dos concorrentes. Então eu falo muito na palestra que a gente tem que, como empresários no setor, tem que provocar e proporcionar uma experiência nova para o cliente. Então não é só vender comida. Então esse é o maior desafio, de se diferenciar de acordo com a experiência. E o outro maior desafio no setor é a questão de controle de custos, saber se organizar, saber formar preço, saber exatamente quais são os custos que mais impactam, para que quando tenhamos crise e nas épocas de baixo movimento consiga fazer os ajustes para conseguir ainda ser lucrativo. Quais áreas aí merecem investimento? A alimentação saudável é uma das tendências, então o cliente não está disposto mais a pagar caro por alimentos processados, então a gente bate muito forte nisso na palestra. O slow food também, que é uma tendência mundial de ter o produtor local, de ter produtos orgânicos, de não colocar insumos fora, como as cascas, saber aproveitar bem os alimentos. E principalmente essa questão de formar uma experiência nova para o cliente não só se alimentar com pratos novos, e sim ter uma experiência diferenciada dentro do restaurante. Enio, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Você perdeu alguma edição dos nossos telejornais? Gostou do jornal de hoje e quer assistir novamente? Então acesse g1.com.br/Bahia. Agora você fica com os destaques estaduais no Jornal da Manhã. Um bom dia para você e um ótimo início de semana para todos nós.